Boa tarde, Tadeu. Boa tarde, tudo jóia? Bom, finalmente consegui chegar a um resultado de conclusão aqui efetiva nas melhores soluções que eu consegui buscar perante a nossa conversa, perante a tudo que analisamos juntos no local, tá? Então estou vindo hoje apresentar para você a minha proposta para solucionar a demanda que você precisa atender na casa, tá? Você já está com essa casa construída, né? Posteriormente eu vou lhe passar para uma consultoria com um engenheiro calculista, tá? Eu já até comentei com ele, expliquei mais ou menos o que está acontecendo na tua situação. Você precisava de uma consultoria para saber o que fazer com esses pilares e vigas existentes, né? E como também poderiam ser na estrutura de cima, para garantir segurança que botar um segundo pavimento, né, vai ser uma obra para o resto da vida e que seja uma coisa bem sólida, considerando ainda que temos uma banheira em cima e um reservatório de água de 2.000 litros, né? Então a gente precisa ter muita seriedade com o que diz respeito à estrutura. Conforme a gente analisou no local as suas estruturas, né? Todas as vigas e pilares foram feitas subdimensionadas, né? Isso aí o calculista vai poder te explicar melhor, tá? E o que pode ser feito para que a gente garanta a integridade estrutural aí do seu patrimônio, tá bom? Mas vamos fazer uma breve análise aqui da foto junto para relembrar o que foi determinante nas minhas escolhas, nas minhas decisões aqui para poder atender todo o seu programa de necessidades, tá? E então eu tenho algumas poucas fotos aqui e vou fazer uma breve análise delas com você para a gente poder ver o que foi fator determinante para mim aqui, tá? Essas janelas aqui, ó, elas estão desalinhadas, tá? Então a minha proposta é fazer o alinhamento delas e crescer essa do banheiro de fora a fora, mas reduzindo ela aqui, né, numa altura, fazendo uma janela que seja mais harmônica, tá? Aqui nesse pedaço aqui, a proposta é que a gente feche, tá, com tijolo, e todos os outros pedaços para frente, entre o telhado que a gente vai fazer e o muro, a gente vai deixar com ventilação, mas a gente vai fazer uma grade em alumínio, uma veneziana, né? Um fechamento ventilado aqui para trazer a privacidade, mas permitir que o ar circule aqui entre as edificações, né? Então fazer algo que permita essa ventilação, não deixe abafado, tá? Esse canto aqui, como a gente pode ver a estrutura, né? Deixa eu apagar aqui. A estrutura que temos tem uma boa proximidade aqui, né? E aqui também, né? Tirando a parte aqui do banheiro, é onde a gente tem mais próximo, né? Um conjunto de vigamentos aqui que comporta o tamanho do banheiro que vocês me pedem na suíte principal, né? E que tem a estrutura bem próxima, as quatro vigas bem amarradas, ainda tem uma intermediária aqui. A minha proposta seria reforçar isso aqui, colocar mais vigas para que a gente possa jogar a banheira em cima, mas o engenheiro vai dizer, né, a melhor maneira também. Mas eu vejo aqui nesse pedaço um local passível, né, de receber uma banheira de hidromassagem aqui em cima, né? Então a gente consegue distribuir essa carga da banheira para esse conjunto de vigamentos aqui de maneira muito eficiente. E em cima da banheira a gente vai colocar também, né, a caixa d'água. Então esse aqui é o trecho de maior importância estrutural da casa, né, para a nova demanda que a gente vai colocar de carga em cima da edificação, tá? E a gente também vai criar um telhado aqui que pegue essa área aqui toda, alinhada aqui com a parte desse pilar da sala, né? A gente vai construir um telhado que cubra daqui até o portão, fazendo assim uma área gourmet e uma garagem que, quando você for usar o gourmet em uma eventualidade festiva, né, você tira o carro e ganha um salão de festas, né? E nesse lado de cá, a proposta é que ficasse na ideia original a lavanderia, mas eu reposicionei ela e já vou te explicar como, né?
mas aqui eu deixei como espaço livre para que a gente pudesse colocar a piscina e ter uma vista mais bela da janela da casa e um ambiente melhor do que uma área de serviço integrado com um gourmet, que vai ficar bem aqui nessa parede. Então não era interessante para a gente ficar vendo tanque, máquina, varal de roupas bem aqui na frente da janela da sala. Então eu trouxe a piscina para cá, tá bem? Vamos mudar as fotos aqui, tá? Olhando de frente aqui, né? A proposta vai ser que a gente faça, né? Desculpa, uma cobertura aqui nessa frente que vai até o portão, tá? Ela vem direto, vai embora, e ela tem uma viga, tá? E uma alvenaria para embutir esse telhado, e esse telhado vai ficar aqui por dentro com uma calha embutida, tá bem? E aí, para que isso fique harmônico aqui, né? Vai ter pilares aqui que sustentam, já vou mostrar, e aqui vai ser a área gourmet, tá? Aqui nessa área da varanda a gente vai criar uma área de estar, tá? E aí aqui a gente vai ter uma vista para a piscina. Então o nosso ponto-chave aqui era que próximo à casa, né, ficasse esse lazer todo integrativo. Então eu precisava esconder a lavanderia, né, que na nossa proposta inicial ficaria ali na frente da janela da sala, né? Então, justificada essa ação, aqui dentro da casa nós temos um pilar aqui, né, do lado da porta, e temos um pilar do outro lado. O que farei com esse pilar? Eu vou encapar ele em marcenaria e vou criar um outro em marcenaria para parecer que são dois, que vai fazer parte de um painel de TV aqui, né? A gente vai deslocar esse ponto da TV aqui um pouco, tá? Com um rack, com um móvel, né, aqui embaixo, que transpassa essas colunas, que atravessa essas coluninhas que tem aqui, tá? Só que ele vem mais à frente das colunas, então ele vai funcionar aqui, tá? Dessa maneira aqui, ok? E também vamos criar um painel aqui bonito em marcenaria, pode ter uma iluminação nele, alguma coisa, e a gente consegue encarar bem essa parede aqui. E lá no fundo, embaixo da escada, a proposta será fazer armários aqui, né? Aí é uma solução posterior para o planejado. Aqui nós tratamos de arquitetura apenas, mas deixa a sugestão de armários aqui para servir como armazenamento da casa, tá? Hoje, seu esgoto está saindo, só um segundo, bem aqui, ó, o esgoto da pia. A gente vai criar uma caixa de gordura, e pode ser aqui ou pode ser aqui embaixo na parte do gourmet, tá? E deslocar esse cano para essa caixa de gordura e criar uma caixa de inspeção também para despachar direto. Provavelmente a caixa de inspeção já fica por aqui, nessa reta desse cano. A gente tem que colocar uma caixa aqui e uma outra lá próxima ao portão para atender a normativa aí, tá? Da distância entre as caixas. Tá, e faz a ligação da cozinha para cá, dos banheiros para cá, e do banheiro lá de cima vai descer rente à parede, que a gente consegue fazer um enchimento, fazer uma curva e vir aqui por trás e também chegar aqui, tá? Então a gente consegue concentrar uma caixa de esgoto aqui, e dá para fazer uma caixa de gordura, que pode ser aqui, que fica embaixo de um mobiliário escondida, ou pode ser aqui, para simplificar a manutenção, bem ao lado da caixa de inspeção, tá? Então aqui a gente fala também sobre a solução do esgoto. A cozinha, a pia vai permanecer aqui onde proposta, e o fogão aqui nessa parede e a geladeira nesse canto, conforme solicitado. E aqui do outro lado a gente vai fazer um canto para apoio, né, dos eletrodomésticos, né, da airfryer, da cafeteira. A gente vai ter armários nessa parede para guardar tudo isso, e vai ter uma bancada onde a gente pode apoiar e manusear esses equipamentos desse lado. Isso aqui é só uma foto de um registro que eu achei importante, né? Nós não temos uma viga aqui nessa ponta de laje no vão da escada, e para a gente colocar uma parede em cima, que é fundamental que a gente construa essa viga aqui, tá? Tem que atravessar com uma viga nesse sentido aqui, nessa parte aonde fica a escada, porque essa laje está cortada aqui, eu tenho que apoiar essa ponta dela para trazer segurança, tá? Então agora vamos ao 3D, que é a parte que traz a ansiedade, né, que a gente sempre quer ver como é que fica. Então, justificadas as ações analisando as fotos do local, né? Agora eu vou fechar isso.
e vamos ao 3D da casa, tá? Começando pela fachada, a gente tem, né, uma fachada simples, porém contemporânea. O telhado interno ele avança para fora e a gente bota um forro por debaixo, bota uma iluminação, tá? E esse telhado ele fica embutido, né, em uma caixa de alvenaria com forro por baixo. Então não tem uma laje, mas a gente faz a sensação de uma caixa como se houvesse uma laje, tá? Portão de correio com social embutido, tá? O relógio fica nesse cantinho aqui, mais distante, tá? E o medidor de água também aqui. Então a entrada de energia fica lá para aquele cantinho. A gente cria uma parede aqui para resguardar e emoldurar a fachada, tá bem? Olhando primeiramente com aspecto geral, vamos entender os sistemas de cobertura, tá? Eu tenho aqui uma distância entre a casa e o muro, tá, de 9,45 m. É um vão muito ousado, apesar de eu não ter uma laje, para fazer direto. Então, para que a gente possa fazer com que isso seja econômico, a gente precisava de um apoio intermediário, tá? Porém, só um pilar aqui eu considerei que não tinha nenhum apelo estético e eu precisava de um diferencial. Então, por que não? Eu fiz 3 pilares afastados, criando uma espécie de brise, tá, de pergolado. Faz uma proteção lateral do sol aqui, muito pouca, mas ainda assim faz, e cria sustentação para que esse telhado seja sustentado aqui e ancorado numa viga, tá, de concreto. Na base aqui a gente faz uma viga, vamos dizer aqui assim, ó, com 30 centímetros, alguma coisa assim, tá? A gente tem uma viga de concreto e acima dela o restante tijolo, e a gente faz um sistema de telhado embutido, com a calha embutida e por baixo forro, tá? E contorna tudo isso com um muro, com um cintamento acima do muro, nessa mesma altura aqui, para poder fazer esse ancoramento nos 4 lados, tá? E a gente cria entre os pilares existentes no local, tá? A gente cria esse sistema de ventilação, porém que mantém a sua privacidade e a do vizinho de vocês também, tá? Aqui na parte da frente, tá, eu tenho um telhado também embutido que joga por uma calha aqui na frente. Então, naturalmente, eu consigo descer o tubo dessa calha do telhado de cima para essa aqui. Aqui a gente faz uma calha bem robusta e vem aqui para o canto para sair por aqui, onde é a saída principal de esgoto aí de vocês, né? Ou pode sair aqui por dentro desse muro, nesse ponto também, se for melhor, para a saída de águas pluviais. Mas a gente consegue juntar as duas aqui e desaguar, tá? Para a rua, sem que sejam vistos esses telhados. Então você sempre tem uma aparência, né, de como se fosse uma construção com laje, tá? Em qualquer posição que você olha, como se fosse laje, ok? E em cima da casa, né, o nosso programa era construir uma suíte principal, tá? Não havia necessidade de um closet, se desse melhorasse a funcionalidade, ok, né? E um banheiro com uma hidromassagem que vocês escolheram e posicionaram o modelo e as dimensões dele. E o escritório que não tinha necessidade de ser grande e que vocês queriam abrir janelas para o fundo, né? Então o que eu propus aqui, como a gente sabe que a estrutura da casa está subdimensionada, eu propus um telhado térmico, um telhado termoacústico de telha sanduíche de isopor de alta densidade, tá? Feito em estrutura metálica super leve. E por baixo você pode colocar forro, ou você pode escolher uma telha que já venha com acabamento. Essa telha tem um custo elevado, mas a gente consegue compensar o peso, tá? Ela custa mais ou menos o mesmo valor do metro quadrado de laje. Então você vai ter eficiência de laje, só que com uma cobertura muito mais leve e muito mais rápida de instalar, e que tem muito menos peso para descarregar na sua estrutura existente, tá? É uma alternativa estrutural para deixar mais leve. 4 placas solares, como a gente já havia conversado há um bom tempo atrás, que você gostaria de ter, inclusive essa quantidade, e uma parte mais alta em cima do banheiro, que fica logo por si só em cima da varanda, que é na frente da cozinha. Então a gente concentrou aqui, né, um bloco de áreas úmidas, né, áreas molhadas da casa, e fica muito mais fácil deslocar o cano do esgoto do banheiro também por um forro na sua varanda e embutir ele na parede aqui, na divisa. Tá? Dito isto, vamos às fotos. Vou passar aqui para dentro, tá?
Assim que a gente entra pelo portão, nós temos aqui uma porta que faz uma passagem para aquele telhado da frente coberto. E aqui eu tenho a botija de gás da casa, tá? Eu tenho o aquecedor a gás da casa, eu tenho o tanque, eu tenho a máquina de lavar, eu tenho uma casa de bomba para pressurizar a água para subir para casa ou para pressurizar a rede para o quintal, como você comentou, gostaria de ter, tá? E tenho o local que onde hoje está o barraco de obras de vocês, né? Eu tenho aqui um banheiro nesse fundo já, né? Eu tenho uma pia, uma bacia sanitáriazinha já ali, né? Eu optei por manter ali essa bacia sanitária e fazer um banheiro. Então você meio que passa pela lavanderia, né? Vamos lá. Passa pela lavanderia, o poste que está dentro do terreno já fica posicionado nessa lavanderia. A gente tem a calha aqui com a estrutura comportando ela e o portão corre por aqui. Então a gente tem uma porta aqui de correr, um painel de correr que para nesse portão, ela não fecha até o final, e esse portão consegue correr para lá e para cá, tá? Eu tenho aqui o disjuntor geral, né? O primeiro, logo assim que a energia entra, antes de ser distribuída, tá? Do lado de cá, logo ao lado da porta, eu tenho as botijas de gás P45 e o aquecedor, tá? Eu tenho a bancada, né, como eu disse, com a casa de máquinas, tá? E eu aproveitei para fazer uma bancada de apoio aqui para a própria área de serviço, máquinas de lavar e tanque, tá? E ao fundo, após esse tanque, uma porta de correr ventilada, tá? E eu tenho uma pia e o vaso na posição que já está. Eu fiz uma pia na frente, um lavatório, tá? Vocês têm um belo espelho, é um lavabo para atender nos dias de festa, ou até quando vocês estiverem na piscina e não quiserem entrar na casa, molhar tudo lá dentro, vocês têm um lavabo aqui fora. Reparem que aqui não tem forro, fica o telhado inclinado e a parede do lavabo não toca o teto, logo a gente não precisa fazer uma janela virada ali para a piscina, tá? E a gente bota também a porta ventilada. Então a gente consegue essa ventilação aqui através desses cobogóis, esses tijolos vazados, que dá uma protegida aqui. Vocês conseguem, num eventual churrasco, ter uma roupa pendurada aqui no teto, aqui nesse um varal daqueles de teto, próximo à telha, né? E não atrapalhar a visão de quem está na piscina, não ficar da piscina vendo isso, né? Mas num dia de festa esse varal também não vai estar sendo usado, mas vocês em dias comuns não vão ficar vendo esse varal se estiverem fazendo um almoço, uma janta ali, né? Então vocês têm a possibilidade aqui de esconder a bagunça da área de serviço, né? As entranhas operacionais, por assim dizer, da casa, tá? Voltando para cá, nós temos a garagem logo na entrada, temos um forro, né? E esse forro na parte aqui que chega aqui a ventilação, a gente tem uma parte inclinada no telhado e depois ele desce e fica totalmente reto, tá? Nós temos os 3 pilares que sustentam essa alvenaria onde a gente vai embutir o telhado, que criam um ponto focal bem interessante aqui, tá? O carro para aqui um pouco antes desses pilares, ok? Logo de cara aqui de lateral temos a churrasqueira, pode ter um vaso de planta, uma decoração, alguma coisa bonita aqui, né? Para fazer um arremate aqui dessa empena. Uma mesa para 6 pessoas, bem confortável, tá? Ao lado da churrasqueira temos uma bancada, uma área de manuseio, de corte, bastante gavetas, tá? Temos aqui um cooktop de 2 bocas para atender uma necessidade, uma fritura, cozinhar um feijão no dia de calor, não precisar esquentar a casa lá, imagino que você vai ter um ar-condicionado na sala, alguma coisa assim, né? Uma TV pequena, como você me disse que gostaria, de 32 polegadas, uma prateleira de granito para criar uma decoração, uma amarração, um detalhe aqui, né? E uma geladeira externa para não precisar ficar entrando e pegando coisa na geladeira ou não haver a necessidade de um cooler. Por exemplo, você tem um refrigerador aqui fora para atender essa área gourmet, tá? Aqui que entra uma questão. Eu precisei, para alinhar com esses pilares, tá? E com a entrada, o vão da garagem e tudo mais, eu precisei movimentar esse pilar que você tinha aqui, tá? Que antes ficava nesta posição. Eu precisei fazer a demolição dele e a construção de outro com 30 centímetros, 40 centímetros de deslocamento aqui para a lateral para ter esse alinhamento, tá? E a proposta é que, além de a gente remover esse pilar, a gente construa, a gente mantém a viga dele, né, que já existe ali,
tá? A gente construa mais uma no eixo do vão que sobra para a esquerda e construa mais outra aqui alinhada, travando na estrutura do banheiro, tá? Que cria uma integridade estrutural. Essa viga não para só aqui, ela atravessa direto e se ancora a estrutura da casa como um todo. Então a gente cria uma conexão, né? A gente traz uma integridade estrutural mais robusta, tá? Vamos lá. E ainda assim, esse pilar, né, ele fica aqui, não fica, ele fica no meio da passagem, né? Então, quando a gente vier por aqui, a proposta é que a gente passe aqui por dentro do gourmet, tenha uma varanda, né, com um mobiliário de estar bacana, um lugar para vocês sentarem, tomar um chá da tarde, né, conversarem, olhar a paisagem, né, ficar daqui olhando o quintal, ó, olha que vista bacana, né? Então é um local de contemplação, né, uma salinha de estar externa, além, claro, da mesa e da área gourmet como um todo, tá? Mas esse pilar ficava no meio da passagem, né? Então, uma alternativa que eu criei aqui para que a gente tenha privacidade na porta, e mesmo você fazendo um evento, você, né, consegue resguardar o acesso da casa, foi criar uma paredinha baixa e fazer o fechamento em cobogós. O mesmo modelo de cobogó que a gente usa ali do outro lado para ventilar a área de serviço. Então, a gente começa a utilizar esse elemento não só como uma proteção visual, né, mas também como um delimitador de caminhos, como um delimitador de olhares, de percepções, mas permitindo que o ar passe por isso, tá? Você comentou comigo que gostaria de grades nas janelas, então eu adotei essas grades como painéis, como molduras, né, como elementos arquitetônicos e não só como elemento de proteção. Ele tem que cumprir a função de proteção, mas aqui, por exemplo, nessa área externa aqui, né, a opção foi passar direto e não fazer uma grade pequena no banheiro e uma grade maior na cozinha, e sim fazer um grande painel que feche essas duas janelas, mas que também traga, né, esse detalhe arquitetônico interessante para a composição da fachada, tá? A gente faz um piso rebaixado grande e coloca a piscina, no modelo que vocês já viram no passado em outro momento também, tá? Como vocês comentaram que não gostariam de jardim, eu criei apenas uma jardineira para criar mais um ponto focal, que vocês podem colocar as peças de baixa manutenção aqui, uma iluminação e ambientar bem essa área da piscina, e fazer o muro com iluminação bacana, algum detalhe, tá? Casa de máquinas subterrânea aqui, logo abaixo do chuveiro, tá? E a tampa da casa de máquinas já é o ralo do chuveiro, ok? Da ducha da piscina. E na frente da casa cria-se uma varanda e a gente delimita toda essa área da piscina com um ralo linear para fazer a proteção para essa água não ir para lá. Então essa área aqui fica mais baixa, tá? 7 centímetros, pouca coisa, um degrau pequeno, tá? E a gente coloca esses ralos para impedir que essa água da piscina escorra para a área de acesso da casa, para a área da varanda aqui também, até evitando levar umidade ali para a parede ali da janela da sala, tá bem? Essa janela da sala eu aumentei um pouco para dimensionar melhor a ventilação, tá? E a do quarto em cima precisou, vocês falaram que não gostariam de uma pequena varandinha, eu teria feito a varandinha nesse beiral aqui. Não vou te aconselhar a construir parede em cima do beiral, então eu criei um detalhe aqui que pode ser moldura de isopor, né, amassada e pintada, e fiz uma janela em cima de um guarda-corpo de vidro para atender a área de iluminação e ventilação desse quarto, que vai ser um quarto bem amplo, então a gente precisa de uma grande janela, tá? E aí eu fiz na mesma largura, a parte de cima e a de baixo, para racionalizar. Em cima do telhado aqui, o local para a máquina de ar-condicionado, é bem fácil de botar uma escada aqui, subir, fazer essa manutenção, né? Pode criar uma plataforma de ferro aqui também, para não pisotear o telhado quando for cuidar dos ar-condicionados, tá? E as máquinas ficam aqui em cima, e logo atrás das máquinas aqui, a gente tem o banheiro da suíte, né? E a grade do banheiro da suíte. Olhando pelo outro lado de fora, eu tenho uma grande janela aqui para iluminar a área da escada, tá? E eu tenho uma outra janela aqui deitada para iluminar a área do escritório, conforme a gente conversou pessoalmente. E veja que eu criei esse painel, né,
novamente, ao invés de fazer só uma grade lá e outra aqui, eu criei um painel aqui que a gente faz a composição da fachada, além de trazer a proteção, né, que vocês buscam a pedir esse tipo de painel, tá? Vamos passando para a parte de dentro. Na parte de dentro, a primeira coisa quando a gente olha de frente, né, só um segundo que eu vou ocultar, a gente tem um pilar aqui aparente, e esse pilar incomoda um pouco, né, fica aqui a gente não consegue encostar o sofá na parede, né, acaba tendo alguns problemas. Para simplificar, eu consegui botar algumas tomadas, alguns pontos e uma iluminação aqui interessante. Eu criei um painel de gesso que vai até lá depois da área do sofá. Aqui por detrás tem uma iluminação, tá? E a gente pinta isso aqui de uma cor diferente, bota um espelho bem de frente para a porta, uma poltrona, tá? Um bom sofá, uma poltrona lá do outro lado, então é uma sala que atende bem até 4 pessoas, se for o caso. 4, 5 pessoas, comporta vocês receberem as visitas dos filhos, tem espaço não só para vocês dois, ainda assim se prolonga como uma extensão da área social, mas para os mais íntimos, por assim dizer, né? Eu pus um ventilador de teto na sala, vocês podem optar por um ar-condicionado, mas achei que o ventilador de teto era uma alternativa interessante para os dias que não são tão quentes, né? A gente tem essa alternativa. Numa casa de 2 andares, geralmente o segundo andar toma uma maior incidência solar, então aqui vai ser um lugar bem fresco. Acredito que o ventilador vai atender muito bem a demanda de vocês em 300 dias do ano, tirando situações atípicas quando o calor é muito intenso. E aqui desse outro lado, nós temos também um pilar, né? E aí o que eu faço? Eu encapo esse pilar e crio um outro pilar falso em marcenaria e faço um painel sendo mordido por esses 2 pilares, né? E crio também um rack para vocês ocultarem aqui alguns itens que possam ser necessários nessa área de lazer, né? Nessa área social da casa, por assim dizer. E uma grande TV, tá? Aqui ao fundo, guarda-corpo de vidro na escada para não obstruir visualmente, tá? A gente pode ter um corrimão na parede, porque vocês subam segurando para esse corrimão, tá? E a gente cria armários fechando abaixo dessa escada e até embutindo um pilar que aqui atravessa, tá? Então a gente traz essa sensação de continuidade. Passando para a cozinha, logo ao fundo atrás do armário a gente tem uma mesa. Aqui já é mais para o casal, para vocês tomarem um café da manhã, uma refeição rápida, né? Um pendente em cima. A geladeira fica aqui. A gente aproveita o canto, que aqui tem um ângulo, né? E a geladeira não conseguiria encostar no canto por causa desse ângulo. A gente aproveita aqui e cria um armário triangular para servir como uma despensa, guarda pães, guarda biscoitos, itens para lanches, snacks, etc, né? Aqui em cima um armário mais profundo em cima da geladeira, dá para vocês guardarem muita travessa, pirex, panela grande, é um espaço bem bom para isso, tá? Coisas que não se usam no dia a dia, mas que é preciso ter uma casa. Aqui a gente tem um depurador ou uma coifa, né? E acima um armário que vocês podem usar para guardar condimentos para cozinhar. Gavetas aqui, logo na sequência o fogão e o forno, tá? Tem que ter a passagem de tubulação de gás lá para frente do lado do portão. Nesse canto aqui a gente coloca o filtro de água, né? O depurador de água, assim uma prateleira decorativa, né? A pia, como vocês solicitaram, fica abaixo da janela para poder lavar a louça aqui olhando para o quintal, né? E um bom armário aqui de baixo. E no lado oposto temos abaixo mais armários, essa bancada virando de forma seca para apoio de eletrodomésticos e preparo aqui de refeições, né? Que é uma das melhores superfícies de apoio que a gente tem na cozinha aqui para trabalhar, né? Acima dessa área de trabalho um micro-ondas, né? Tem que estar próximo à bancada de trabalho, tá? E mais alguns armários aqui, além de um armário decorativo para quem chega, né? Assim que nós entramos pela cozinha, a gente não dê de cara com a lateral de um armário, mas com objetos de decoração, né? E lá no fundo também uma prateleirinha com umas samambaias artificiais ali, alguma coisa para trazer um toquezinho de cor para esta cozinha, ok? Subindo as escadas, vamos subir. A minha primeira intenção, quando eu comecei a distribuir esse segundo pavimento, foi ter o menor corredor possível. A gente pode ver, né, que assim que a gente sai da escada,
é bem pequeno. Eu avancei aqui da parede, da parede do fundo aqui, somente 1,70 m. Então, a gente tem um corredor respirável, porém muito reduzido. Então, todo o espaço de laje que a gente tem foi utilizado como área útil, área utilizável, não só como circulação, né? E quando a gente olha daqui ali para baixo, né, a gente vê uma grande janela, tá? E ela fica acima da altura do muro que hoje existe, tá? E vai até bem no alto. Pode ser vidro fixo e você pode ter um sistema para fazer a abertura disso aqui e ventilar essa área também, ok? Acredito que para entender melhor aqui esse segundo pavimento a gente vai conseguir fazer isso em planta, tá? Então eu vou pegar a planta humanizada do térreo que eu acabei de apresentar, a gente dá uma rápida passada nela e subir para o segundo andar, tá? Aqui no térreo, o portão corre aqui por trás, né? Aqui tem um painel que corre para fechar essa lavanderia, a lavanderia com a ventilação em cobogós e a passagem para o lavabo, que inclusive já existe, então a gente está aproveitando que já existe e embutindo todo o restante do serviço que a gente precisava aqui. Só é um pouquinho ruim que a gente tem que passar por dentro da área de serviço para ir para o lavabo, né? Mas é uma estrutura que já existe, a gente aproveita ela da melhor maneira possível. Vocês podem ter um painel aqui que fecha e oculta, né, essa área, mas eu acredito que não seja necessário, né? É a casa de vocês, faz parte da casa de vocês, vocês não são de muitas visitas, então acredito que isso aqui não vai ser um incômodo para vocês, e sim parte da rotina. Então, eu juntei o gás aqui num ambiente ventilado, máquina de lavar, casa de máquina de bomba, aqui uma cisterna, que você quer ter muito uma cisterna, o tanque e o lavabinho, tá? Passando pelo carro a gente pode ver, ó, que o carro aqui dá com folga de espaço para circular ao redor dele. Passando pelo carro a gente tem a churrasqueira, bancada de apoio, cooktop, duas bocas, a pia com a prateleira em cima e a geladeira, tá? A mesa, bastante espaço para circular ao redor, uma área bem ampla, integrada com o gourmet, integrada com a varanda e dando visão da sala, né? Uma visão estética da sala, de piscina, e tudo isso num plano aberto, apenas com esses pilares aqui para sustentar esse telhado que vai ser ancorado aqui na estrutura da casa, tá? A gente tem aqui, ó, o tubo do esgoto do banheiro embutido, do banheiro de cima, vasos, um bom sofá de varanda, tá? Mesa de apoio e tudo mais. A entrada para a sala, de frente para a entrada para a sala, né? A gente criou um painel de gesso aqui, pode ver que a faixa da parede é o tamanho do pilar, né? Aqui certinho. Aqui a gente coloca um espelho com aparador, duas poltronas, um bom sofá, uma mesa de centro, um tapetão, painel de TV, armários embaixo da escada, mesa, tá? Aqui a geladeira com armário, aqui o fogão, ok? Depurador de água, pia, bancada de preparo, tá? E um pequeno banheiro que vocês têm com uma cubazinha, uma piazinha de canto bem pequenininha, priorizando um box melhor, de 80 centímetros, tá? Esse banheiro ficou bem pequenininho, então a nossa alternativa é usar uma pia de canto. Dito isso, eu passei rapidamente todo o pavimento térreo, vamos ao segundo pavimento, ok? Na planta do segundo pavimento eu vou ampliar ela aqui, tá? Nós fazemos uma circulação bem pequena, ok? Por essa circulação a gente tem a porta para o escritório e a porta para a suíte principal. Você comentou comigo que a sua esposa gostaria de que o guarda-roupa ficasse nessa parede que divide aqui, né, com a escada. Porém, se eu boto o guarda-roupa aqui, ele ia ficar inclinado e eu ia ficar com o espaço aberto. Eu consegui tirar o guarda-roupa aqui, colocar ele de costas para o quarto, fazer uma parede em drywall aqui, tá, para poder criar alguns nichos para botar decorações. Eu já mostro para vocês isso no detalhe do 3D, tá? E fiz uma porta aqui. Dessa maneira eu tiro um pedaço de dentro do quarto e eu consigo trabalhar com uma máquina de ar-condicionado menos potente do que necessitaria se fosse aberto. E essa parede que é fora do esquadro, eu coloco uma prateleira que a gente pode fazer sob medida, né? E aí a gente coloca aqui prateleiras abertas com roupas dobradas e deixa aqui o guarda-roupa só para cabide. E fechando dessa maneira a gente pode fazer um guarda-roupa muito mais simplificado, porque ele vai estar fechado dentro de um cômodo. A gente não precisa de um armário
tão bacana. A gente pode ter uma solução mais simplificada, que saia muito mais barato do que um guarda-roupa planejado aparente, ok? Então, entre para o quarto de frente para a porta, né? Para a porta do guarda-roupa, do closet, né? E nessa parede inclinada aqui nós temos um grande espelho de corpo. Assim que sai do closet, a pessoa se vê aqui e pega o caminho para pegar a escada para descer. Ficou uma grande suíte, tá? Aqui eu tenho um painel de TV, um tapete com um sofá para vocês poderem sentar, ler um livro, assistir uma TV, conversarem sem ser necessariamente ficar deitados na cama. Tem mais uma opção de estar dentro do quarto, né? E uma cama de casal bem confortável aqui para vocês, tá? Pode ser até uma cama queen, se vocês quiserem, que o espaço aqui está bem confortável, ok? A representada aqui é uma casal comum, mas crescer 10 centímetros para cada lado aqui não muda, que essa circulação continua sendo super eficiente, tá? Passando por aqui pelo fundo nós temos o banheiro. Geralmente eu gosto de colocar o closet no caminho do banheiro. Você entra no closet, do closet passa para o banheiro. Mas aqui impossibilitava um pouco muito por causa da ventilação e também da configuração do quarto. Então, o closet acabou ficando do lado de lá e o banheiro do lado de cá, ok? No banheiro, assim que a gente entra de frente, a gente vê a hidromassagem e o box, né, do chuveiro ao lado, tá? E aqui, lateralmente à porta, a gente tem, né, uma boa bancada, tá? Vocês não fizeram questão nem de 2 cubas, nem de 2 chuveiros. Uma boa bancada, então, com uma boa superfície de apoio e a bacia sanitária, tá? E a janela bem grande aqui, o suficiente para ventilar essa área do banheiro aqui, tá? São 3 janelas de 60 por 60 para atender a área de ventilação. E retornando, saindo do quarto da suíte de vocês, tá? De frente para a porta da suíte, a gente tem a porta do escritório. Quando eu abro essa porta do escritório, eu vejo uma janela, tá? E uma bancada. E eu entro e fecho essa porta, eu consegui encaixar mais um armário, um roupeiro, que vocês podem guardar roupa de cama, vocês podem guardar roupa de inverno que não usa, malas de viagem, né? Itens de escritório, enfim, coisas que não ficariam normalmente dentro do closet do casal, né? E deixar aqui alguma coisa para atender um hóspede também, que a gente tem um belo de um sofá-cama que a gente pode abrir aqui caso venha a haver a necessidade de um hóspede na casa. Ele precisaria descer as escadas para ir no banheiro, mas não é um caminho tão longo. Então, trabalha como um escritório e um possível quarto de hóspedes. Aqui um banquinho também para servir como apoio lateral do sofá, tudo mais. Tá? Então, essa é a planta. Tá? Eu vou tirar o telhado aqui para que a gente possa ver como funciona. Tá? Ocultando as telhas, em cima do banheiro, né? Exatamente do tamanho do banheiro, a gente tem uma caixa d'água. A laje, ela fica aqui embaixo, tá? Aqui é a área da laje. Aí a gente tem uma parede aqui, a gente enche atrás dessa parede aqui, esse trecho de laje, com argila expandida, com material leve, e faz um cimento por cima para elevar essa caixa d'água para dar pressão aqui dentro do banheiro. O acesso à caixa d'água é feito por dentro do banheiro, acima da porta, e aqui a laje fica na altura, aqui, né, que ela de fato seria o pé direito do banheiro, né? Então a gente tem uma laje que passa aqui por baixo em tudo, tem uma cinta aqui que atravessa e segura ela, a gente tem uma parede na frente, um enchimento para poder levar a caixa d'água para dar pressão no banheiro, e é aqui essa laje que fica mais baixa, onde a gente sobe e onde a gente fica em pé para fazer a manutenção em pezinho aqui embaixo do telhado dessa caixa d'água. A pessoa em pé aqui fica da altura praticamente da caixa d'água, né? Aqui tem 1,50 o topo da caixa d'água, né? Em relação a esse chão aqui de baixo. Então fica bem confortável de fazer essa manutenção, essa limpeza da caixa d'água. Tá? Os canos podem passar aqui pela frente, os registros e tudo mais. Então facilita muito esse manuseio. Tá? Então a caixa d'água é exatamente do tamanho do banheiro da suíte e fica em cima e é acessada pelo banheiro da suíte. Tá? Vindo para a porta da suíte, né? Essa porta abre aqui, a gente tem um grande espelho de corpo inteiro. A gente tem um closet bem bom, tá? Deu um guarda-roupa de 2,5 metros, mas as prateleiras de 2,5 metros cabe muita roupa dobrada, muito sapato, muito item de higiene pessoal, enfim, o que vocês precisarem guardar aqui com certeza vai caber, tá? Saindo do closet a gente tem a área de quarto, tá? Ar-condicionado posicionado, cama, mesas de cabeceira, sofá
tá? E um painel de TV, quadro para decoração, cortina para janela. Vou ocultar a cortina para que vocês vejam como funciona essa janela, tá? Essa janela ela tem uma base de vidro, tá? E acima dessa base fixa de vidro a gente tem uma área que abre, tá? Isso aqui é obrigatório para atender a ventilação e iluminação mínima aí desse cômodo de vocês, tá? Mas vai entrar bastante luz natural nesse quarto, vai ser um quarto bem agradável, tá? E vai ter uma bela visão para a piscina também, né? E quando a gente olha as costas do guarda-roupa, né, a gente cria uma parede estante de drywall, e aqui vocês ganham bastante espaço para colocar itens pessoais, a biblioteca, os livros de vocês, tá, as coisas que vocês têm, decorações, fotos de viagem, enfim, né. Vocês podem optar também por fazer fechado uma parte aqui com portas para colocar mais coisa, se vocês precisarem, mas trabalha mais como uma decoração para o quarto de vocês, tá. Passando aqui ao fundo a porta do banheiro, tá? Claro, vai ter um nicho dentro desse box, né? Mas a janela aqui para a fachada frontal, né? Logo de frente para a porta, a banheira e o chuveiro. E aqui ao lado a bacia sanitária e uma boa bancada, ok? E voltando para o escritório, né? Nós temos aí, ó, embaixo da janela, aqui pode ter uma persiana, alguma coisa, tá? Embaixo da janela temos aí a mesa do computador, bastante luz do dia, tá? Temos espaço para gaveteiros, é um ambiente que funciona bem. Se necessário não houver um gaveteiro, a gente consegue colocar 2 computadores, dá para vocês 2 trabalharem juntos aqui, tá? Ar-condicionado e sofá-cama e mais o roupeiro que a gente tem para poder aumentar a capacidade de armazenamento da casa, tá? Então, quando a gente olha a casa, o volume dessa casa, né, fica desse jeito, um telhado embutido, outro telhado embutido, e aqui a gente embute esse telhado da cobertura para a parte da frente e para as laterais, e faz toda a caída desse telhado lá para o fundo, e bota uma calha e desce esse tubo de calha lá pelo fundo, tá? E o telhado da caixa d'água também cai para o fundo, que cai em cima desse e é coletado por uma calha ali no fundo. Então a gente embute ele em 3 lados para a força do vento, que também era uma preocupação que você me disse que tinha, né? Não interferir nesse telhado, e não embute ele aqui nesse fundo para colocar uma calha no fundo aqui e resolver o problema. Para o fundo aqui a gente só vai ver a calha do nível do observador, né? Lá de baixo do chão. Quando a gente olhar para cima a gente vai ver a calha fechando, a gente não vai ver um telhado, a gente só vai ver uma calha com acabamento. Então não vai dar para perceber que esse telhado não está embutido, pelo contrário, ele vai parecer embutido, tá? Olhando a outra perspectiva, aqui na perspectiva está até, ó, o pilar que eu criei e o outro pilar que vocês já têm, que eu estou sugerindo remover, ou no caso mover ele para cá um pouco, né, para criar essa integridade estrutural aqui, atravessar esse vetor de carga aqui amarrado junto à estrutura da casa para dar mais estabilidade, tá? A parte da caixa d'água mais alta aqui em cima do banheiro, que está bem em cima da varanda, né? Aqui a janela do quarto, tá? O beiral que hoje existe, a gente não vai apoiar peso em cima dele, porque a séria chance dele sofrer colapso, tá? O telhado aqui ele passa por cima do outro beiral, a gente não demole ele. Vou até dar uma entrada ali para que vocês possam ver. Ó, deixa eu ocultar só a telha. Só a telha. A telha e os ar-condicionado vão sair juntos, mas não tem problema. Tá vendo? A estrutura do telhado, ó, fica bem apoiada aqui, amarrada aqui na casa e no mesmo ponto que esse beiral está. Mas esse é um telhado leve, tá? A estrutura do madeiramento como funcionaria. A calha fica aqui no fundo dessa estrutura e a gente tem aqui a parte das ventilações, né, que já havia sido citado, tá? Mas a gente consegue fazer esse telhado bem embutido com forro de gesso e parecendo que é uma estrutura de alvenaria só pelo contorno, embutindo ele em alvenaria, tá? E aqui novamente telhado embutido, calha aqui. Eu acredito que o melhor posicionamento aqui, quando eu falei antes eu não havia pensado direito, seja descer esse tubo de calha aqui dentro do muro e esse outro aqui também dentro do muro. É o melhor posicionamento, só descer reto ali no final, cai para cá e essa aqui cai toda para cá, tá? Funciona muito bem. Aqui é a saída da chaminé, tá? Passando para o outro ângulo, né? No fundo aqui a gente pode ver, ó, o murinho do telhado, ó.
Aí aqui ele está embutido pelas laterais para não sofrer aquela carga de vento, e aqui ele fica pouquinha coisa passando só para a gente colocar uma calha e fazer um arremate para quem está lá de baixo não ver essa calha, tá? E o painel, né, de grades aqui fazendo essa beleza estética aí nessa fachada aí dos fundos, tá? Bom, dito isto, só um segundo que eu vou aqui na outra tela buscar uma coisa para mostrar para vocês. Tá feita a apresentação do conceito e da distribuição, da ocupação e das estratégias, considerando principalmente as cargas, né, da laje aí que já tem em cima dessa estrutura que está subdimensionada, das paredes que construiremos e da cobertura e da caixa d'água. Então, justificando todas as minhas ações, né, tudo estando justificado, eu tenho algumas imagens aqui renderizadas, tá, imagens fotorrealísticas. Eu vou mandar essas imagens para você, tá? Então essa é a foto da fachada, tá, com um pequeno jardinzinho ali estético. Isso aqui é a entrada, né? A gente pode ver que faz um desenho, né, de uma sombra bacana, fazendo efeito de pergolado aqui, essas estruturas que fazem a distribuição de carga aqui dessa alvenaria onde a gente embute o telhado. O telhado com forro reto, fazendo a virada aqui, fazendo uma área inclinada aqui para poder preservar a ventilação aqui entre a casa e a casa do vizinho, tá? O jardim ali ao fundo como ponto focal, né? Os painéis sempre presentes nas composições da fachada e os cobogóis, tá? Novamente cobogó aqui à esquerda, cobogó ali à direita, os mesmos modelos de painel, o ar-condicionado quase oculto ali em cima, né? A piscina, olhando, né, da varandinha que a gente cria aqui na frente da janela, em direção ao portão, a área gourmet, a televisão, de todo lugar tudo está integrado. A área de serviço ali escondida para a gente não ver, né, a entranha operacional da casa. Isso aqui é a sala, tá? Assim que a gente entra, a visão que a gente tem é a cortina aqui à direita, tá? Um espelho de frente para a porta, o aparador, sofá, esse grande painel de drywall com uma iluminação aqui por trás, que joga assim lateralmente, né, que ilumina um quadro, uma decoração, um perfil de LED em cima do sofá, uma luz difusa, mais confortável, um ponto de iluminação central com ventilador, mesinha de centro, um tapete para ser confortável pisar aqui, né? A solução para embutir o pilar que ali existe, que está aparente, né? O painel de TV, né, um rackzinho, o teto todo rebaixadinho aqui nessa área para que a gente não veja a viga que aqui atravessa, né, nessa área da sala aqui todo rebaixado por igual. Na cozinha já fica sem rebaixo, você pode ver aqui, ó, tem a diferença, parte da sala com rebaixo e a parte de lá sem, né? Na cozinha já sem rebaixo, mas a gente precisa criar pontos de iluminação, dá para passar isso por cima no contrapiso antes de botar o revestimento, de fazer o contrapiso. A gente pode passar uns conduítes por cima e só furar aqui para criar pontos, para colocar mais luminárias, para ficar com 3 pontos de iluminação na cozinha. E essa cozinha é bem confortável, né? A gente pode ver aí, ó, pia, bancada de preparo, geladeira, fogão aqui, né? Filtro d'água ali, micro-ondas, bastante armário, tá? E algumas perspectivas que vocês possam também observar, né, a volumetria, o funcionamento dessa casa e as plantas, né, com os móveizinhos, as plantas de layout, para vocês entenderem. Aqui seria só um preto e branco para a gente entender, né, o posicionamento, né, bem acima do banheiro. Assim, a gente passa para o lado, ó, tá vendo? O banheiro está aqui, ó, bem em cima da varanda, ó. E aqui, ó, bem em cima da parte da cozinha e da varanda, então ainda está até em cima dessa viga aqui, ó, se você reparar, né? E a gente tem exatamente do tamanho do banheiro em cima do banheiro a caixa d'água, o buraco aqui, o piso para mexer na caixa d'água, o telhado aqui que cai para trás com os painéis aqui fotovoltaicos, aqui o outro telhado que cai para o lado, esse outro telhado aqui que cai para frente, e essa área aqui que não é coberta, né, na edificação. Então eu vou te encaminhar esse material aqui para que você possa, se quiser imprimir para olhar, ou olhar com mais calma na tela do celular, na tela do computador, enfim, você tem esse material de apoio aqui, tá, que eu vou te enviar, e tem o vídeo para que você possa acompanhar, né, essa navegabilidade aí que eu fiz aqui do 3D, para poder entender como funciona toda a distribuição da casa, toda a fachada,
olha o detalhe de como é o telhado embutido, né? Aqui a gente tem uma alvenaria presa no pilar ali um pouco mais para trás, que embute o telhado. Tem a madeira principal, a gente tem as madeiras transversais de apoio, tem o forro que faz esse desenho, e aqui ele pega inclinado acompanhando a madeira, né? Os painéis, tudo fica bem nítido aí, né? Então, eu espero que atenda a necessidade de vocês. Se tiver qualquer detalhe que possa melhorar a experiência de vocês como usuários da casa, ou qualquer dúvida que vocês tenham, esse é o momento para a gente fazer qualquer ajuste técnico, qualquer adequação para uma necessidade específica de vocês, tá? Mas acredito que aqui eu consegui atender tudo que nós conversamos pessoalmente, né? Todos os desejos, todos os anseios, todas as necessidades que vocês tinham. E após aí a aprovação dessa etapa, eu vou começar a etapa de documentação para colocar a medida para vocês, tá? Então, se tiver dúvida, se tiver modificação, tem que ser agora. Depois que eu entrar na etapa de documentação, nós não poderemos mais fazer alteração. Então, podem pensar o tempo que precisar com calma para poder me dar esse feedback, para a gente poder tirar dúvida, fazer ajuste, validar qualquer detalhe, para que a gente possa proceder a etapa para fazer essa documentação, tá? Com essa documentação, aí o trabalho vai ser finalizado e eu vou conversar com um amigo engenheiro aqui para colocar ele para fazer uma consultoria para você, tá? Para te orientar sobre essa estrutura, para que você tenha essa tranquilidade com esse item que tá bem complicado, tá? Mas eu fiz aqui de uma maneira que ficasse mais leve, que desse para dar segurança. Lá em cima você pode forrar o telhado, tá? E fazer como se fosse laje, não vai mudar nada a sua experiência de viver na casa, e a capacidade térmica e acústica desses telhados sanduíche são excelentes, tá? Só usar um de maior bitola, um mais grossinho, que vai ser sucesso aí para vocês e vai reduzir bem essa carga de peso da casa, tá? Eu espero que gostem, eu aguardo o feedback de vocês, tá? Para a gente poder ou corrigir, ou tirar dúvida, ou proceder etapas, tá bem? Meu amigo, no mais te desejo um excelente término de semana, tá? E aguardo aí o teu retorno para que a gente possa conseguir concretizar e te ajudar a ir na melhor direção possível com o seu patrimônio aí, com o seu investimento e com o seu lar para os próximos anos, tá bom? Espero que tudo dê certo aí, a gente vai trabalhar para que tudo funcione da melhor maneira possível para você aí, tá bom, meu amigo? Um abraço, bom término de semana, tchau, tchau.